Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Ao longo dos últimos meses, o governo americano vem fazendo uma política monetária expansionista de grandes proporções. A taxa de juro básica foi colocada no intervalo de 0 a 0,25% e o quantitative easing foi retomado. O quantitative easing, na prática, significa que o governo dos Estados Unidos imprime dólares, compra papéis de bancos e de agentes em geral e coloca esses dólares em circulação, aumentando a liquidez do sistema e, claro, com mais liquidez ele espera que a economia seja estimulada, que a demanda se amplie, ainda mais dentro de um contexto de pandemia, de um contexto de grande incerteza. Com mais dólares em circulação, como o dólar é que nem banana na feira, é natural que o dólar se desvalorize, que o dólar caia de preço. Isso tem acontecido em relação à maior parte das moedas do mundo, mas tem uma moeda que tem se destacado no aspecto negativo, e essa moeda é o real. O real, ao contrário do que seria de se esperar, o real, ao invés de ganhar valor, de ganhar força em relação à moeda americana, vem perdendo força, vem perdendo valor. Claro, o real, ao se desvalorizar em relação ao dólar, isso pressiona a inflação. Os insumos importados ficam mais caros, o petróleo fica mais caro, os combustíveis ficam mais caros, e isso acaba tendo um impacto inflacionário bastante significativo e um impacto sobre a vida das pessoas e o dia a dia delas. Mas afinal, por que o real tem tanta dificuldade no atual momento? Por que o real se enfraquece tanto em relação à moeda americana? Em primeiro lugar, me parece importante destacar o desastre de nossa política externa. A política externa brasileira, bastante isolacionista, tem dificultado a atração de investimentos, a entrada de dólares na economia brasileira. Afinal, o Brasil está com um relacionamento difícil em relação à China, em relação à Argentina, em relação à União Europeia e agora em relação aos Estados Unidos de Joe Biden. Quando a política externa não funciona, você acaba tendo mais dificuldade para trazer dólares para o país, você acaba tendo mais dificuldade para atrair investimentos. Uma das prioridades da política externa, do ponto de vista econômico, é justamente atrair esses investimentos. Todos os corpos diplomáticos de todos os países relevantes fazem isso ao redor do mundo. Um outro problema, também bastante significativo, é a incerteza em relação à política econômica, mais especificamente a questão fiscal. O Brasil, no ano passado, teve um crescimento muito expressivo do endividamento do governo. O endividamento do governo brasileiro bateu 90% do PIB. O Brasil é um país bastante endividado em proporção do PIB para um emergente. Os emergentes, de uma forma geral, acabam sendo menos endividados. O pior não é isso. O pior é o Brasil não dar sinais de que quer manter o endividamento do governo sob controle. Você teve no ano passado a pandemia, claro, com isso foi aprovado o orçamento de guerra para todos os gastos, todas as despesas absolutamente necessárias no enfrentamento dessa pandemia. E nesse ano de 2021, existe aí a necessidade da continuidade de alguns gastos, como o caso do auxílio emergencial. Aliás, o auxílio emergencial não deveria ter sido sequer descontinuado, como acabou sendo a partir do dia 31 de dezembro. O problema é que o governo brasileiro não faz compensações do ponto de vista orçamentário. Diferentemente de outros países que cortaram salários mais altos das camadas mais privilegiadas do funcionalismo, diferentemente de outros países que cortaram despesas supérfluas, despesas que não deveriam ser feitas em um contexto de contingência, em um contexto de pandemia, o Brasil não. O Brasil manteve essas despesas e, consequentemente, o financiamento do enfrentamento da pandemia foi feito exclusivamente com o aumento do endividamento do governo. No atual momento, a sinalização que tem sido feita é que nesse ano de 2021 nós vamos repetir a dose.
Ou seja, nós vamos continuar aumentando o endividamento do governo sem qualquer tipo de esforço de compensação e de contenção de outras despesas. O que muitas vezes acaba acontecendo é que o governo corta despesas muito pequenas, muito pouco representativas, como, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento. Pois é, pesquisa e desenvolvimento tão importante, ainda mais dentro de um contexto de pandemia, eventualmente tem algum contingenciamento. Outras despesas e privilégios que existem dentro do orçamento governamental, esses não acabam sendo tocados. Pois é, gente, o real está passando por um problema de poder de compra, um problema de enfraquecimento, e isso, sem dúvida alguma, traz impactos sobre a vida das pessoas no Brasil. O IGPM, que é o índice do aluguel, fica mais alto, o pãozinho fica mais alto, os alimentos que são, em grande medida, dolarizados ficam mais altos, o combustível fica mais alto. E nós não estamos sinalizando qualquer tipo de reversão no que diz respeito à sustentabilidade de nossa política fiscal e nem qualquer tipo de reversão no que diz respeito à nossa política externa. Pois é, vamos continuar acompanhando ao longo dos próximos meses, mas tudo indica que o Banco Central brasileiro vai ter que aumentar juros, ele vai ter muita dificuldade de continuar vendendo títulos do governo brasileiro com patamar de juro atual, a incerteza está aumentando e isso, sem dúvida alguma, vai ter reflexos sobre a economia real. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do Petit, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador no Brasil ou no exterior. Além disso, vou colocar aqui o link do Petit Cursos, onde você pode observar todo o nosso cardápio de cursos e de temas que são aprofundados por mim e pelo professor Tanguy Bagdadi. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai gostar. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.